Oi, turma do 8º ano da Escola Cecília Meireles. Estou aqui hoje para dar aula para vocês de ciências, isso mesmo. Acharam que ia ficar à toa em casa, né? Nada disso, vamos estudar. Pessoal, para que vocês me acompanhem de uma melhor forma, peguem a apostila de vocês positivo na página 46 para a gente dar continuidade no conteúdo, tá? Então, até a aula passada a gente estava falando de energia, né? De eletricidade e tudo mais. E agora a gente vai falar sobre as formas de energia. Então, nós temos duas formas principais, a forma renovável e a forma não renovável. Isso aí. Então, a gente tem forma renovável e a forma não renovável. Então, o nome já fala tudo, né? Então, o nome já fala aqui que quando a forma de energia é renovável, ou seja, renova. Então, existe um ciclo para que essa energia volte a acontecer, né? Então, é renovável. Quando ela não é renovável, é porque ela esgota, ou seja, não existe esse ciclo. Vai chegar um momento que vai acabar esse processo dessa forma de energia, ok? Então, eu vou explicar para vocês de duas formas aí, que inclusive está na apostila de vocês aí, tá? Então, aqui eu usei um pouco, né, meu lado artístico. Então, fiz algumas ilustrações para tentar entender, para vocês tentarem entender. Então, aqui, pessoal, retrata a forma, na verdade, de energia renovável do tipo de uma hidrelétrica, ou seja, o que é uma energia através de hidrelétrica? É aquela que a gente usa a água, a força da água, para gerar energia elétrica. E como que isso acontece? Então, tem que ter um reservatório de água, né? Aonde nesse reservatório de água, devido à altura desse reservatório, eu vou ter a energia potencial gravitacional. Essa água ela vai passar por essa usina, né? No caso, por essa plataforma, vai passar essa água por um determinado local, vai entrar no gerador onde vou ter uma turbina em forma de hélice, geralmente. Essa turbina vai girar, formando então a energia cinética nesse local, aonde eu vou ter eletricidade, isso mesmo. Então aqui, através desse gerador, eu tenho a formação de eletricidade, devido a esse mecanismo no gerador aqui. Então, essa água passa ali, gera eletricidade e volta para o fluxo do rio. Então, essa energia é considerada renovável. Por que ela é considerada renovável? Porque a água, ela tem um ciclo, não é isso? Então, um ciclo de evaporar, depois condensar nas nuvens, descer em forma de chuva e tudo mais. Então, eu tenho essa energia renovável por conta disso. Ah, Adriane, é renovável por conta do ciclo, então não vai acabar. Ok, tudo bem. Não traz impacto ambiental? Claro que traz impacto. Por que traz impacto? Porque eu tenho, justamente para me formar essas represas, eu tenho que tirar pessoas dali, desapropriar áreas, às vezes eu tenho flora, fauna naquele local que vai ser toda alterada. E o percurso do rio também, né? Mas ok, mas é uma fonte de energia renovável, beleza? Tá, aqui eu tenho um outro mecanismo de fazer essa eletricidade acontecer. Qual que é esse mecanismo, tá? É um exemplo de termoelétrica, isso mesmo. Então aqui é uma hidrelétrica e aqui eu tenho uma termoelétrica, certo? Então termoelétrica por quê? Porque eu vou utilizar vapor de água, ou seja, vapor quente, né? Eu vou ter a ação de calor para gerar essa eletricidade. O que acontece aqui nesse processo, gente? Eu tenho queima de combustível para gerar calor. Pode ser o quê? Pode ser carvão. Vou dar um exemplo que vocês mais conhecem. Carvão. Tá. Então, eu tenho queima de carvão, vai gerar calor, certo? Esse carvão aqui, o calor vai ficar aqui, ou então ele vai ser um pouco dissipado. Beleza. Essa água, essas gotículas de água aqui no caso, né? Ele passa essa água por aqui, através do calor, esquentar novamente, forma vapor. Então, tem esse ciclo aqui. Beleza. Vou usar esse vapor da água que eu tenho aqui, né? Esse vapor vai passar por um condensador. Aqui, nessa parte de cima, é como se eu tivesse a turbina aqui, tá? Então, aqui eu tenho vapor e o condensador. Essa turbina vai girar, produzindo, então, energia nesse gerador. Aqui eu vou produzir energia e vou ter eletricidade.
eletricidade. Tenho eletricidade aqui, onde vai ser levado para as casas e tal. Isso aqui são os meus postes, tá, gente? Que eu sou excelente para desenhar. Mas tem aí na página 47 da apostila de vocês, muito mais bonitinho, explicadinho. Ok. Então, eu tenho o vapor, né? Aqui o condensador, onde esse vapor se condensa em água. Eu tenho a turbina gira, passa para o gerador essa força, onde eu tenho a formação da eletricidade. Beleza, e esse condensador, Adriane? Tá, parte dessa água condensada passa aqui pro vapor novamente, né? E a gente tem aqui dois processos. Primeiro, essa água ela vem de rios, para ajudar aqui também nesse processo de formação de energia na turbina. E o que sobra dessa água passa por um processo de resfriamento e volta ao rio novamente. Então entra água aqui e sai aqui também, depois de um resfriamento. Essa fonte de energia, pessoal, é considerada não renovável. Por que que ela não é renovável? Porque ela tem queima de combustíveis fósseis, no caso, por exemplo, o carvão. Então, esse carvão, ele vai chegar um momento que ele vai se esgotar. Ele não existe um ciclo do carvão, né? Então, por isso que ela não é renovável, não é através de um ciclo que sempre vai existir na natureza. Além de ter essa questão de não ser renovável, a gente ainda tem, com essa queima de combustível, liberação de poluentes, então não é muito legal. E além de tudo ainda, eu tenho aqui, como eu tenho esse ciclo da água dos rios, que entra nesse processo e sai por esse processo por resfriamento, eu tenho alteração na temperatura dessa água. Né? Por mais que eu passe por um resfriamento, não fica 100% na temperatura ambiente. Então aqui também eu tenho um desequilíbrio ambiental nessa região, principalmente na parte aquática desse rio, ok? Então nunca vai voltar 100% na temperatura ambiente. E isso acarreta alguns problemas ambientais também. Ou seja, pessoal, para a gente ter essa eletricidade, sempre a gente tem um probleminha ou outro ambiental, né? Mas a gente tem que optar por essas fontes renováveis, porque elas não vão se esgotar tão fácil devido aos ciclos que acontecem. Então isso nos torna melhor, né? Um pouco melhor para o ambiente, beleza? Então tá bom. Então, ó, página 48 para vocês fazerem aí da apostila positivo. Página, anotem aí, 48 da apostila positivo. E calma aí, que ainda tem mais. Caderno de atividades, tá, gente? Vamos lá. A gente tem aí caderno de atividades. Caderno de atividades. Páginas 20 a 25. Isso mesmo. Então, é exercício aí para uma semana, para vocês fazerem esses exercícios de ciência, ok? Então, a aula de hoje terminou. Então, vocês podem fazer as atividades, brincar um pouquinho aí. Meu nome é Adriene e essa faz parte de uma das aulas, tá? Não presenciais da Escola Cecília Meireles. Obrigada. Tem noção que acabou? Tem noção que eu vou perder aqui. Achei a bolinha que vem da Suíça. Bolinha da Suíça? Vem da Suíça, não vem? Esse é fácil. Pronto, acabou. Vamos desligar nossos Pra mim isso aqui é bolinha de fone de ouvido, então. Mas não é feito de material, tudo. Não acredito em nada disso, só ilusão. Olha eu com as minhas ilusões. Deixa mais ou menos montada aí.